Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, Botafogo agiu rápido e já contratou um técnico, mas agradou a todo mundo? É o que a gente vai saber daqui a pouco. Antes, curta, compartilha, se inscreva aqui e não se esqueça de hypar esse vídeo que ajuda o canal da Zoeira a trazer conteúdo todos os dias pra você. Vamos lá ver a matéria completa e já eu volto. Vamos lá ver. Casa dos Vencedores via Correios, um patrocínio Hollywood. Mas antes tem o quê? Antes vamos fazer o seguinte, antes de a gente começar o Oscar, pra gente contextualizar, vamos mostrar como é que foi o ano do Fogão. Não foi muito bom, não foi o que a torcida esperava. Depois de ser campeão brasileiro, da Libertadores, em 2024, começou o ano atrapalhado, com falta de planejamento. O Botafogo até reagiu aqui no final do ano, mas não foi o ano que o torcedor esperava. Perdeu tudo que disputou, inclusive amargou uma eliminação pro Vasco, que tá no patamar inferior ao Botafogo, depois que venceu, meu irmão, aí um abraço. Vamos ver como é que foi o ano do Fogão e a gente volta para premiar os vencedores nas categorias que 77 jornalistas do mundo escolheram. Meter na tela. Após um 2024 histórico, com grandes conquistas, o clima no Botafogo era de enorme expectativa para 2025. Só que dentro de campo, as coisas não aconteceram. Logo no início do ano, um dos grandes problemas da temporada. O Botafogo iniciou 2025 sem treinador. E o período de pré-temporada foi estendido pelo clube por conta da disputa do Intercontinental de 2024. Isso fez com que o Glorioso disputasse grande parte do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, fazendo o time principal entrar em campo apenas em jogos de maior apelo. Naquela altura, Carlos Leiria, então técnico do Sub-23 do Botafogo, comandava o time profissional. Eu sou técnico de futebol há aproximadamente 20 anos. E o futebol, ele nunca pergunta se você está preparado ou não. Às vezes a oportunidade, elas aparecem e você precisa estar preparado. O meu trabalho aqui é conseguir vencer esses jogos, procurar da melhor maneira possível vencer esses jogos, apresentando a qualidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo na base, com alguns jogadores hoje, como por exemplo o Kaique, que entrou no jogo. E o principal de tudo, tendo resultado e tendo uma qualidade de jogo, à medida que estão passando as rodadas melhor, a gente conseguir ir passando tranquilidade para a direção, tranquilidade para o clube e confiança para o nosso torcedor, para que a direção possa tomar a melhor decisão possível ao longo desses dias que vem. Para muitos, foram 3 meses desperdiçados e com pouca evolução, falta de padrão de jogo e um time longe do nível esperado. O resultado não poderia ser diferente. O Botafogo ficou fora da zona de classificação, tanto para as semifinais do Carioca, quanto para a Taça Rio, algo que aumentou ainda mais a pressão dentro do clube. Na Recopa Sul-Americana, perdeu o título para o Racing com 2 derrotas por 2-0. Na Supercopa do Brasil, foi derrotado pelo Flamengo por 3-1 e ofereceu pouquíssimas alternativas. O primeiro passo concreto para tentar reorganizar a temporada só chegou depois de que Renato Paiva foi anunciado no fim de fevereiro como novo treinador do time. Ele estreou na abertura do Brasileirão, praticamente um mês após ser anunciado, em um empate contra o Palmeiras em São Paulo. O resultado gerou alguma esperança de recuperação, mas o caminho ainda seria turbulento. A única leveza que existe no futebol é que o jogador desfruta enquanto joga e que o torcedor desfruta ver a sua equipa jogar. É a única leveza que eu quero, sentir os meus jogadores felizes, orgulhosos, com um sorriso no rosto e jogar com prazer, porque foi isso que eles quiseram desde pequeninos. E que o nosso torcedor tenha esse prazer e essa leveza de ver o Botafogo jogar. Daí para a frente não há leveza nenhuma. E se pudermos ganhar 5 Libertadores seguidas, vamos ganhar 5 Libertadores seguidas. E jogo após jogo. O próximo já é de Libertadores, é para ganhar. E a seguir é de Brasileiro, é para ganhar. E esta casa será sempre assim. Foi, até eu chegar, eu chego. Já está assim, eu sou assim também. Portanto, leveza, não, nós queremos sempre mais. Esse é o desafio. O desafio é, muitas das vezes é fácil chegar, manter é que é difícil. Na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo viveu o seu momento mais brilhante no ano. Uma campanha sólida e, sobretudo, uma vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. A trajetória, no entanto, foi curta. Nas oitavas de final, diante do Palmeiras, a derrota por 1-0 revoltou os torcedores e a diretoria pela forma que se deu. A eliminação causou a queda de Renato Paiva 3 meses depois de sua estreia. Now, Renato Paiva, why did we terminate him after he just beat PSG? Por que demitir Renato Paiva depois dele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores, e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele. Com isso, o clube voltou ao mercado e anunciou um nome que gerou surpresa: David Ancelotti, filho e ex-auxiliar de Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira. Ele foi o escolhido para fazer o seu primeiro trabalho como treinador efetivo. A ambição, a paixão, a coragem
ser um clube diferente, estamos alinhados com o clube. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar. Tem que ser organizado, disciplinado, e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro, que temos que jogar com coragem, que somos um time campeão e temos que jogar com personalidade, com coragem e com todos os valores que esse clube tão grande representa. A chegada do italiano movimentou o ambiente, mas dentro de campo a equipe seguiu oscilando. Mesmo assim, o Botafogo terminou o Brasileirão na 6ª colocação, garantindo pelo menos uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Uma recuperação importante após um início tão conturbado. Na Libertadores, a eliminação precoce para a LDU nas oitavas de final acendeu um alerta sobre o desempenho da equipe. Na Copa do Brasil, a queda nos pênaltis diante do Vasco foi o momento de maior cobrança e incerteza em relação ao trabalho de David Ancelotti. Agora, sensação de muita decepção, primeiro. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então, agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos 2 jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas um mata-mata é assim. O episódio tem que ser, a vezes pode decidir a eliminatória, e foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso que temos muita decepção. Fora de campo, outro capítulo importante marcou o ano de 2025. O imbróglio envolvendo John Textor, dono da SAF Alvinegra, se estendeu ao longo de toda a temporada. Questões jurídicas, disputas internas da Eagle Group e declarações polêmicas deixaram o ambiente ainda mais conturbado, atrapalhando o time dentro de campo. Essa instabilidade institucional se tornou pauta quase tão presente quanto os jogos da temporada. Para 2026, ainda existem incertezas sobre o nível de investimento, sobre o futuro da SAF e até sobre possíveis mudanças na estrutura que comanda o futebol do Botafogo. Um cenário de indefinição para um time que dentro de campo ainda tenta reencontrar o equilíbrio após um ano de expectativas frustradas, momentos de brilho e muitos questionamentos. A temporada de 2025 pelo menos termina com um fio de esperança para o torcedor botafoguense, já que depois da saída de David Ancelotti, o clube agiu rápido e anunciou a contratação do argentino Martín Anselmi, ex-técnico do Porto. Ele desembarca no Rio de Janeiro no próximo dia 4 e inicia sua trajetória pelo Glorioso no dia 5, data de apresentação dos jogadores. Aos 40 anos, Martín Anselmi teve destaque quando dirigiu a equipe do Independiente Del Valle do Equador. Ele ficou por 2 temporadas e acumulou títulos importantes, como a Copa Sul-Americana e a Recopa, vencida no Maracanã, em cima do Flamengo. Muito bem. Ó, eu tô com uma boa sensação em relação a esse treinador, Martín Anselmi, Bigode. Tem os números dele aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho do torcedor botafoguense que ainda não conhece. Tá aí, ó. 32 jogos, isso foi em 25, tá, gente? 14 vitórias, 7 derrotas, 11 empates, 31 gols marcados, 25 gols sofridos, 55% de aproveitamento. Isso pelo Futebol Clube do Porto, Portugal. O Porto talvez tenha sido o trabalho que não encaixou da melhor maneira. Né? Foi o primeiro europeu dele, né? Exatamente. Ele estava, se não me engano, ele estava no Cruz Azul, sai do Cruz Azul, vai para o Porto. E a gente viu até um pouco mais de perto o Porto na Copa do Mundo de Clubes. O Anselmi era o treinador do Porto nessa competição e assim, a gente viu como o Porto teve dificuldade contra adversários extremamente frágeis. Não à toa, ele foi demitido logo depois do fim da eliminação do Porto nessa competição. Agora, não podemos também só nos apegar a esse trabalho do Porto. O trabalho que ele fez no Cruz Azul foi um bom trabalho, não à toa depois ele chegou ao Porto. Mas o melhor trabalho do Anselmi foi aqui na América do Sul e foi no Equador, foi no Independiente Del Valle. Ele começa no Chile, no União La Calera, ele já vinha sendo auxiliar de alguns treinadores importantes e até que se tornariam importantes depois. Foi o caso do Gabriel Milito, quando estava ainda lá no Independiente. Foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, quando o Ramírez veio aqui para o Internacional também. Então é um cara que ele tem um estilo muito definido já, é o famoso jogo posicional.
final. Pelo que eu vi, e aí depois que o Botafogo anunciou ontem, a gente foi buscar, né, algumas informações. Os times dele gostam muito de jogar pelos lados. É um time que costuma ser muito agressivo na marcação, principalmente nessa pressão pós-perda, mas defensivamente costuma sofrer. Então eu acho que, pelo que eu pude ver do Anselmi, é um treinador que, talvez nesse primeiro momento, o grande objetivo seja organizar a fase defensiva, para aí depois, lá na frente, você poder ter jogadores até de melhor qualidade. Vamos ver como é que o Botafogo vai se sair nessa janela de transferência. Mas assim, GV, eu gostei por alguns motivos, tá? O primeiro deles, é um treinador que tem 40 anos, é um treinador extremamente novo. Apesar da pouca idade, ele já tem uma certa bagagem. A gente está vendo nas imagens aí, ganhou a Recopa em cima do Flamengo. Eu estava, inclusive, no Maracanã trabalhando esse dia, entrevistei ele antes do jogo. E é um cara muito sereno. Ganhou a Copa Sul-Americana, que o condicionou a jogar a Recopa no ano seguinte, em cima do São Paulo, que para muita gente era um time melhor. E o Del Valle foi lá e brocou. Inclusive com o gol de Lautaro Dias, que hoje joga aqui no futebol brasileiro. Até o outro gol ali do Faravelli, que jogou contra o Flamengo agora, estava lá no Cruz Azul. Não à toa estava no Cruz Azul, porque quando o Anselmo foi, ele levou. Então, assim, é um treinador que é jovem, tem ideias muito boas. Eu acho que o primeiro grande objetivo dele aqui no Botafogo vai ser esse sistema defensivo, organizar esse sistema defensivo, para aí depois a gente pensar lá na frente. Acho que, por exemplo, jogadores como Montoro, como Santi Rodrigues, eu acho que eles têm uma grande chance de evoluir muito nas mãos desse cara. Eu acho que o que eu tenho a falar é o seguinte: quando é um treinador português, que já teve no Porto, aí é uma coisa que é um pouco mais fácil. Sim. Como tem alguns treinadores brasileiros que assumem times brasileiros e não vão muito bem, depois não tem mais grandes chances. Quando é um cara argentino, que é contratado pelo Futebol Clube do Porto, que é um dos melhores scouts do planeta, principalmente aqui no Brasil, que eles pegam um jogador de preço barato, fica 1 ou 2 temporadas e voam, e tem tantos aí, né? Não é um cara, com certeza não é um cara burro de futebol, um cara despreparado. A gente precisa saber se vai funcionar no Botafogo. Outra coisa, que depois da demissão do Ancelotinho agora, pela questão do preparador físico, se ele vai ter autonomia e carta branca, porque a gente sabe que o Textor se mete. Tanto é que ele fala assim na entrevista do VT que o Bigode escreveu. Demitiu o Renato Paiva porque ele traz os princípios do Botafogo. 2 jogos. O cara ganha no PSG. Perde pro Palmeiras e pro Atlético de Madrid. Ele demite o cara, não serve mais. Isso é lindo pro torcedor do Botafogo que tava cheio de ódio. Mas num contexto geral, não é legal. Você demitiu um cara por conta dos 2 jogos. E a gente sabe que ele não foi demitido por isso. A gente sabe que ele se arrependeu, porque ele mesmo fala que tentou 8, 9 ou 10 e os caras não quiseram. Ele botou o pai pra pagar o incêndio. Venceu o PSG, o Texas deve ter falado: olha, agora eu vou ter que segurar esse malandro. Ele deve ter sentido um sentimento ruim. Da mesma forma que a demissão do preparador físico pro Ancelotti ir embora, isso não é nenhuma informação, isso é um feeling meu. E tenho certeza que, né, um monte de gente concorda. Cara, se te demitir o cara, pode ficar chato por inúmeras razões, porque são muitas camadas envolvendo o filho do Ancelotti, que ele não é meu filho do Ancelotti. E até os números dele, os números dele, Botafogo muito bem nos últimos jogos. Vou fazer aqui que eu sei que vai ter isso é um cara estrategista, que o Textor é genial, a gente sabe disso. Então, Fernandão, o meu ponto é esse: deixa o cara trabalhar. Traz o cara, deixa o cara trabalhar. Porque assim, foi campeão com o Del Valle, que não é um time milionário, não é nada disso. Né? O Bigode falou, bons trabalhos, a gente viu aqui. Acho que pode ser um ótimo nome pro Botafogo. O que não quer dizer que não precisa contratar, tá? Que eu acho que seria material humano também. Esse é o ponto. E pra quem não conhece o Independente Del Valle, é um time empresa, criado, totalmente estruturado, apesar de ser no Equador, né, Flavinho? Feito para negócios. Fazer jogadores na sua base e vender. Tem jogadores no mundo inteiro do Independente Del Valle. A gente acha que o Brasil é o centro, né, de vendas, é o país que mais vende jogadores para o mundo, mas o Independente Del Valle tem feito um trabalho maravilhoso. Tem jogadores do Independente Del Valle em grandes times das grandes ligas do mundo. E ele participou desse trabalho, porque quando você forma e ganha, você eleva o nível do seu clube a um patamar bem diferente do que só você formar. E aí você acaba assumindo outras responsabilidades. E quando ele vai pro Cruz Azul, os números dele no Cruz Azul são maravilhosos. Não à toa ele foi pro Porto. E para você disputar um campeonato mexicano de igual para igual contra times como Tigres, Pumas, América do México, Necaxa, você tem que ser um treinador não só corajoso, mas ter material humano para fazer isso acontecer, para obter os resultados. A gente viu o jogo do Flamengo. O time do México, ó. Muito dinheiro. Plata. A gente viu o jogo do Flamengo contra o Cruz Azul. A dificuldade que o Flamengo teve para jogar aquele jogo com um time que tinha jogado no sábado para jogar na quarta-feira a, sei lá, 12 horas de fuso horário. Não é tão simples assim. Os caras foram lá e fizeram um jogo muito duro. E quando esse cara é contratado para um campeonato desse, para um time desse, ele tem valor. A gente só espera que, como o Diaby falou, o Textor, o Botafogo em si, né, a cúpula do Botafogo, traga jogadores à altura para ele poder ser competitivo. Porque não adianta o cara ser um bom treinador, mas chegar na hora ele ter que jogar com 2 zagueiros canhoto, 10 jogos, 20 jogos. Pegar o Marçal, jogar em 10 posições diferentes. É isso aí, o Botafogo ter 2 centroavantes que infelizmente não conseguem se adaptar, não conseguem entregar. E o Botafogo ter que às vezes adaptar o moleque da base ali para tentar fazer uma função que ele pode fazer um dia, mas não está preparado naquele momento para fazer. Isso, só alguns exemplos do que aconteceu no Botafogo nesse ano.
E o Textor tá vendo isso tudo acontecer, mesmo ele tendo problemas com a Eagle, com o Lyon, ou com quem quer que seja. A torcida do Botafogo não tem nada com isso. Ela só quer que seja um time estruturado para ela poder competir de igual para igual, como competiu em 24. Com o Flamengo, com o Palmeiras, com todos os times que o Botafogo sabe que vão brigar para chegar lá em cima. Então, tem que ter uma consciência muito clara do material que tem que ser entregue para um treinador como esse, que tem um futuro maravilhoso. O Flamengo já falou que tem 40 anos, muita ideia nova, muita coisa para acontecer, e o Botafogo é o melhor palco para ele fazer. E é o maior palco que ele teve na carreira dele. Ah, mas é o Porto. O Botafogo, filho. O Botafogo tem muito mais torcedores que o Porto. E você, se quiser discordar de mim, fica à vontade. Mas o Botafogo é maior do que o Porto, sim. E é o melhor trabalho que ele vai poder ter, o Martins. Ô, Fernandão, eu vou botar aqui, já não bota ainda não, Vini. Uma arte, fique à vontade, uma arte aqui. E aí, esse debate, grama sintética, grama natural, grama de plástico, está cada vez mais ganhando elementos. E a gente vai mostrar aqui na arte agora para vocês. O Vini pode botar na tela, Vini, por favor? E ontem eu estava assistindo uma resenha sobre isso, uma resenha de altíssimo nível, o ranking dos clubes com mais lesões em 2025. Tá aqui, o Botafogo lidera 55 lesões em 70 jogos, né? A gente tem aqui, e o recorte que eu quero trazer, para a gente trazer para a discussão, ainda falando de grama sintética e grama natural, é o seguinte: não necessariamente o cara vai machucar no dia que ele está jogando na grama natural, mas o jogar todo dia e treinar frequentemente em grama natural força mais a musculatura, muda um pouco a dinâmica, a parte de mecânica do movimento, né? Que você faz um pouco mais de força para frear, enfim. Eu não trabalhei nessa grama natural, eu tento ver quem defende a tese do natural e da sintética, e quem defende a tese do sintético. Mas tá aqui, o time que mais teve lesões no ano foi o Botafogo, com 55. E aí a gente pode tentar encontrar aqui, se é na preparação física, se é na prevenção de lesão, porque o que não é o departamento médico, gente. O médico, ele recebe, né? Ele recebe o cara que se machucou. O cara que se machucou foi antes dele, foi, né? Dentro de uma escala óbvia. Quando você vai num médico no SUS, no hospital, é o problema que você fez durante a semana para ficar doente. Você não, enfim, né? Tô tentando trazer uma comparação. E aí eu faço pergunta para vocês dois. Na opinião de vocês, tem alguma relação, porque nem tudo é muscular, tem coisa também que é de ligamento, e, enfim, pancada e etc. Mas a gente está tentando entender aqui, vamos ver quem mais tem sintético aqui? É Botafogo, Atlético e Palmeiras. Só esses três. O Palmeiras tem pouquíssimo aqui, e a sintética, mas o Palmeiras treina na natural. O Corinthians Eu acho que o Botafogo também treina na natural. Eu acho que o Botafogo não treina no Newton. Eu perguntei esses dias a alguém me falou, acho que botou sintético. Eu realmente acho que o Botafogo treina no natural, porque quando a gente vê o treino aqui... É isso aí. O campo do Lonier é grama natural. Não sei se fizeram outro sintético, mas sempre foi natural, porque eu já treinei lá na era do Botafogo. Eu tô com o Newton Santos na cabeça. Eu acho que o anexo do Newton Santos, que era onde o Botafogo treinava, lá eles colocaram sintético. Mas no Lonier, eu acho que não tem sintético. Não tem sintética natural. Então ele treina no natural. Não, mas olha só, Atlético Mineiro é sintético também agora. Atlético Mineiro também é sintético, sim. Cadê o Galo? Tá onde aqui? Ali, 14. Corinthians, querendo ou não, é híbrida. Mas tem sintético, não é natural. Tá aqui nono. Então não deve ter nenhuma relação. Quer dizer, é difícil a gente falar. Mas são muitas lesões. Eu acho que é um conjunto. Sabe uma coisa que influencia pra caramba também, GV? Na quantidade de lesões? E a galera não se atenta porque aí o chato vai falar sobre isso de novo. Vou falar sobre o planejamento. Porque se você tem 3 treinadores diferentes, você tem 3 preparadores diferentes. Perfeito. Que não pensam da mesma forma. Que têm ideias diferentes, apesar do fim ser o mesmo, eles constroem a preparação de forma diferente. E isso influencia pra caramba, assim, no desempenho dos jogadores, em termos de você prevenir a lesão ou em recuperar depois. E isso faz muita diferença. Por isso que o planejamento ele é importantíssimo pro ano inteiro. Numa equipe de futebol, numa equipe de futebol americano, numa equipe de basquete, tem que ter um planejamento físico totalmente coerente com o que vai ser entregue no fim do ano. Senão, pode acontecer isso aí, ó. 55 lesões, e aí você joga na conta do último que passou por lá, como aconteceu com o preparador do David Ancelotti. O Flamengo teve 78 jogos, 32 lesões. O Vasco também 71 jogos, só 25 lesões. Ceará, 60 jogos. Cruzeiro também, e assim, 18 jogos fazem muita diferença numa temporada, né? E tem uma coisa, que faz diferença pra caramba também, as viagens, gente. Cara, Bahia, 80, porque o Baiano provavelmente foi mais longo. Não, teve a Libertadores. A Copa do Nordeste. A pré-Libertadores não esteve, né? 80 jogos jogou o Bahia, 36 lesões. Precisa ser revista. E assim, não acredito que os profissionais que vieram para o Botafogo na preparação física, e não conheço nenhum deles, pelo menos assim, sejam... não são. Eu acho que o Fernandão genialmente matou a charada, porque a gente já passou por isso. Sim. Quando você muda o treinador, que vem comissão nova, muda completamente a filosofia de preparação, o que o cara acredita. Tem gente que gosta de um tipo de treino, de um volume. Você vê, os caras falam que com o Diniz o treino vai até 1 da tarde. De repente o outro treinador, não é o caso do Botafogo, é um pouco menos. Né? O Diniz saiu, depois veio o Renato no Fluminense, o treino é um pouco mais curto. Então, isso muda muito. Cara. E ainda tem o fato de que a temporada de 2025, os principais jogadores só retornaram lá na frente, sem treinador, só com o Carlos Leiria, uma comissão técnica diferente. Então, além de ter tido o Paiva
o David, foram esses dois? Leiria, Paiva e David. São 3 treinadores e com metodologias, como o Fernandão falou, completamente distintas. E assim, você já vinha de um 2024, de uma reta final muito puxada, aí você entra em 2025, leva um tempo para os principais jogadores atuarem. Quando eles começam a jogar, a grande maioria dos outros clubes já estão num outro ritmo, já estão num outro nível, e aí para você correr atrás fica difícil. Bom, é isso, boa sorte pro Fogão, que esse ano seja melhor ainda, até porque o Botafogo na recuperação de todos os melhores médicos do Brasil, que é o Dr. Gustavo Dutra, espetacular, aliás, é o corpo. Oscar do Fogão na tela, bota a música, Pedrinho! Na categoria protagonistas, bota na tela, e os indicados são Montoro, Alex Telles ou ele? Alexander Barbosa, que anda com a estátua do Oscar no bolso às vezes. Flávio Amêndola, quem leva o Oscar de protagonista do Fogão em 2025? Cara, é difícil, hein? É difícil, mas assim, eu não vou ficar no muro, não. Como, assim, não tem nem como olhar para lesão, porque os 3 passaram por momentos delicados na temporada por conta de lesão. É verdade. Então, nesse sentido, não tem como isso ser um critério, porque todo mundo sofreu isso. Então, eu vou por quem mais me agradou ver jogar, e é Álvaro Montoro. Eu, inclusive, acho que esse garoto, em 2026, ele tem tudo, mas ele tem tudo para estourar. Principalmente se tiver alguém do lado dele que devolva redondinha, né? E pelo que eu vi do trabalho do Martin Anselmi, ele gosta de jogar lá na frente muitas vezes com 2 atacantes, e o armador, o cara que organiza o jogo, costuma ter características semelhantes à do Montoro. E não vamos esquecer que Martin Anselmi trabalhou no Independente Del Valle, muitos jogadores jovens, como você bem disse. Então, assim, eu acho que a garotada do Botafogo com esse treinador tem muita coisa para evoluir. Então, o meu voto no quesito protagonista vai para Álvaro Montoro. Álvaro Montoro parece o Justin Bieber. Novinho, né, cara? Cara, moleque muito novo. Bieber quando lançou Baby, né? De protagonista vai pra ele, Álvaro Montoro, que vai receber na sua casa um troféu com umas cestas pra cada manhã. O do Justin Bieber E a camisa? assinado pelo Pedrinho. Como é que chama? Believers. E a surpresa do ano. Falou de Hollywood, estamos falando de Hollywood aí, ó, Brad Pitt, aí, vamos pro Oscar. Surpresa do ano no Fogão, Marçal, David Ricardo ou Santi Rodrigues? Gente, só contextualizando, o Marçal que a gente tá falando é porque ele saiu, ficou 6 meses sem clube e voltou pro Botafogo e foi muito bem. Foi muito bem como zagueiro, pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Pelo lado direito também. Jogou em praticamente todas as posições ali do sistema defensivo do Botafogo. Eu acho que o Marçal ele surpreendeu de uma maneira, porque a gente via o Marçal muito mais como um lateral esquerdo, né? Às vezes até podia fazer uma dobradinha ali pelo lado esquerdo, ele cuiabano. Mas como zagueiro foi uma surpresa, e foi uma surpresa bem positiva. David Ricardo, eu já acompanhava ele um pouco no Ceará, porque eu já acompanhava o Ceará na Série B, por conta do meu camarada Saulo Mineiro, e inclusive vi o David Ricardo jogando lá no Castelão, quando eu fui ver um jogo lá do Ceará, e eu já imaginava que ele aqui teria sucesso, e eu acho que ainda tem um lastro muito grande para crescer. Meu voto, no entanto, vai ser no Santi Rodrigues, porque chegou com um peso muito grande pelo alto valor da contratação dele, demorou bastante a engrenar, o início dele não foi bom, não conseguia render, não à toa foi para o banco de reservas em muitas oportunidades, mas no meio do ano para cá fez assim 6 meses muito bons. Eu me lembro da gente falar aqui no programa muitas vezes que a única boa notícia do Botafogo na reta final de ano era o Santi Rodrigues. Então assim, é um cara que evoluiu muito. E eu acho que para 2026, fazendo pré-temporada, mais entrosado com a galera, eu acho que tem muito a crescer ainda. Então, meu voto de surpresa do ano vai para o Marçal leva a estatueta, donos da bola, de destaque, na verdade, surpresa, porque a gente ficou 6 meses sem vê-lo jogar e ele voltou, como disse o treinador, jogou de tudo e... Merece. Tá aqui, na tela vai receber o seu troféuzinho. Categoria do nosso Oscar do Donos da Bola, categoria Esperava Mais. Vamos lá. Arthur, difícil essa, hein? Cabral ou Savalizo? Fernandão, começar com você. Temos ainda aí 4 minutos de programa. Rapidinho, então. Quer ver? O Arthur, o ponta, eu não esperava que ele viesse suprir a falta do Luiz Henrique. São jogadores muito diferentes. A saída do Luiz Henrique deixou uma lacuna muito grande, porque o Luiz Henrique fez uma temporada de 24 sensacional. Física, técnica, mentalmente ele era um cara muito inteiro, ele fazia o Botafogo sair de situações muito difíceis junto com o Igor Jesus, é claro, com o Almada, mas ele era o cara do 1 contra 1, aquele cara de quebrar as linhas. E o Arthur veio com uma responsabilidade muito grande e eu não criei tantas expectativas assim com relação a ele, para suprir essa falta, mas não está como meu indicado. O Arthur Cabral é um centroavante, a gente viu
a escassez de oportunidades que o Botafogo teve. O Arthur Cabral podia entregar muito mais, a gente sabe que ele pode entregar muito mais, não foi o jogador que ele foi no Ceará, no Palmeiras, no Basel, na Fiorentina, e aí a gente acaba imaginando que ele podia fazer muito mais, mas eu acho que o Botafogo não ofereceu a ele tantas oportunidades para finalizar como deveria, né, para um centroavante, um cara que é finalizador, e quando ele teve que segurar a bola para se proteger dos zagueiros, deixar o Botafogo sair, ele fez isso com muita eficiência, mas os gols acabaram não saindo. Mas o Savarino é um cara que já vinha do ano vitorioso, um cara que teria que assumir essa bagagem de líder técnico da equipe, e achei que teve muitas dificuldades para fazer isso. Mesmo tendo boas participações na seleção venezuelana, no Botafogo, eu achei que o Savarino se sentiu um pouco solitário nessa função. O Arthur não conseguiu entregar, o Montoro, que vinha ajudando muito, teve uma lesão, o Santi demorou para se adaptar, então o Savarino nessa solidão não conseguiu suportar sozinho, e eu esperava mais dele. Bom, Bigodeira, teu voto. Temos aí 2 minutos. Cara, eu tô com o Fernandão na explanação do Arthur. Eu também, assim, eu nem acho que o Arthur tenha ido tão mal assim. Também não acho, sim. Mas é porque tinha esse peso de ser o substituto do Luiz Henrique. E assim, gente, se você olha pros dois, você já vê que são completamente diferentes. Então não dá pra gente usar isso como argumento. Então, assim, até essa reta final do Arthur, ele cresceu bastante nesses últimos jogos do Botafogo. Eu achei que ele terminou bem a temporada. Eu fico entre Arthur Cabral e Savarino, cara. Porque eu acho que o Arthur Cabral, apesar de não ter tido tantas oportunidades assim, né, durante os jogos, de finalizar e tudo mais, eu achei que... Não sei, cara. Eu não gostei muito do Arthur Cabral. E o Savarino, querendo ou não, teve alguns lampejos durante o ano. Então, o meu voto, eu esperava mais do Arthur Cabral. Espero que agora em 25, em 26, ele possa ir melhor. Muito bem. Então, o voto, o Oscar, esperava mais, vai para o pequeno Arthur. Quê? Não, foi o único que não foi votado. É isso. Vocês votaram em quem, então? Versa que decidir entre Arthur Cabral e Savarino. Ah, verdade. Versa, rapidinho, Versa. Boa, Versa. Que é o belo de um atacante. Eu confundi as bolas todas aqui. Beijo pra vocês. Amanhã a gente volta. Valeu. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo, que, enfim, não foi levado aí, não demorou 40, 50, 60 dias pro João Texto trazer um novo treinador pro Botafogo. Martim Anselmi, novo treinador do Botafogo, foi anunciado ontem à tarde, praticamente, da tarde pra noite. Já tava meio que tudo certo, o João Texto já tinha feito uma entrevista com ele mais cedo, a gente já tinha falado no vídeo de ontem, e dessa vez, né, e logo depois já tinha assinado lá praticamente o contrato, só faltava assinar, né? E o Botafogo fechou com um técnico argentino de 40 anos. Aí ficou aquela coisa 50-50. Eu percebi muito, boa parte da torcida não curtiu muito, outra parte já curtiu, principalmente por não ter levado 40, 50 dias para buscar um novo treinador. E essa parte que não curtiu queria um treinador um pouco mais renomado, um pouco mais experiente. Ele tem uma certa experiência, ele não é um tiro no escuro, que nem foi com o Ancelotti. Até mesmo porque eu não boto tudo na culpa do Ancelotti. O Botafogo nunca teve seu elenco enxuto na mão do treinador do Botafogo. Então ele teve culpa em algumas coisas, né? E outras também não teve. Então ele não foi 100% culpado da campanha do Botafogo em 2025. Mas era um tiro no escuro. Esse não chega a ser um tiro no escuro. Anselmo já trabalhou aqui no Brasil, já foi auxiliar, conhece o futebol brasileiro, é um argentino que não tem muita diferença do futebol brasileiro também, bastante corrido. Então é um treinador, né, daqui da América do Sul, que conhece um pouco mais. A notícia ruim é de que o Botafogo, nada mais, nada menos, vai ter que viajar aí para um pouco mais de 4.000 metros de altitude para enfrentar um time boliviano que joga num lugar horrível, cheio de terra, buracos. Acho que Atlético Paranaense, Palmeiras já foram jogar lá. Para chegar lá é um carro 4x4, senão não sobe, senão não passa nos buracos, senão atola. Então, assim, é o que o Botafogo mereceu em 2025, participar ali da pré-Libertadores. Sabia que não ia ser fácil. O que me deixa menos preocupado é saber que o Campeonato Brasileiro começa em janeiro já, então o Botafogo não vai ficar enrolando com o treinador para conhecer os jogadores, tá? Já vai ter que chegar jogando, porque vai ter o quê? Mais 7, 8 rodadas de Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca antes desse jogo da pré-Libertadores. Então o Botafogo já vai estar jogando com o seu time titular. Pode ser que as 2 primeiras rodadas, ele deve ser assim, as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, muito sol, 4 horas, isso aqui, vai com o time misto, B, time sub-20, não sei. Depois já vai começar o time titular a jogar, porque precisa jogar, pegar ritmo, de novo depois das férias, né? Come muito, sabe como é que é, nem todo mundo se cuida. E aí, por esse lado é bom, porque aí o time já vai estar meio que entrosado até chegar esse jogo da pré-Libertadores, que não vai ser fácil. Primeiro jogo lá, tentar não tomar uma goleada, um empate seria maravilhoso. Uma goleada é só se tomar por causa da altitude mesmo, porque o time dos caras também não é isso tudo não, tá? Então, um empate seria maravilhoso, depois de respirando aqui no estádio Newton Santos. O Botafogo aí sim conseguiria fazer a gente espera, né? Fazer uma boa partida no tapetinho e passar dessa segunda fase da Libertadores. Tomara que isso aconteça. Então é isso. Informações do nosso Botafogo bem rapidinho aqui pra vocês. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Curtiram? Qual lado que você tá?
curtiu a contratação por não ter demorado esse tempo todo, 40, 50 dias para conseguir um novo treinador, para não cometer o mesmo erro do início de 2025? Ou você achou que, poderia, a gente esperava depois do tiro no escuro do Ancelotti, trazer um treinador um pouco mais cascudo, com mais tempo de trabalho, para esse Botafogo de repente engrenar em 2026? Porque elenco tem. De repente faltava um cara mais ali experiente em cima dos caras. Deixa nos comentários que eu faço questão de ler todos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!